Bem, eu nasci na Vila Mariana. A Vila Mariana, na verdade, é uma extensão de terra que pertenceu aos meus familiares, aos Fagundes. E por coincidência eu nasci na Vila Mariana quando já não pertencia mais aos Fagundes. Os Fagundes chegaram aqui no início de 1800 e isso aqui era uma grande fazenda que se estendia até onde hoje é o Jabaquara. E eles eram tropeiros e levavam e traziam gado para o sul do país. E por aqui se assentavam. Começava lá na Liberdade e ia até o Jabaquara. E inclusive o meu nome é Ulisses Fagundes Neto, mas na verdade meu nome deveria ser Ulisses Mariano Fagundes Neto, porque a família é Mariano Fagundes. E com o tempo foram eliminando o Mariano. Mas eu nasci em frente ao Instituto Biológico, bem pertinho da Escola Paulista de Medicina. E desde pequeno, minhas ligações com a Escola Paulista de Medicina são muito fortes. Porque quando eu era bem, ainda na idade escolar, eu estudava no Liceu Pasteur, que também é aqui perto. E uma vez por ano eu via um bando de gente já de avental, gritando, e um outro grupo de meio seminus, todos pintados, e gente grande, adultos já, e que vinham tomar banho na piscina do Instituto Biológico, que era todo aberto naquela época. E eu ficava intrigado, via aquele povo de avental, branco, e um outro grupo todo pintado, seminus, com o cabelo raspado, e tomando banho na piscina do Biológico. Eu ficava no terraço da minha casa e olhando aquilo, né? E muitos deles depois vinham se lavar na minha casa mesmo, que tinha uma torneira perto do portão de entrada. E também no Liceu Pasteur, eu via, também como é muito perto aqui da escola, eu via esse mesmo grupo, né, que ia por lá levando o que depois eu soube eram os calouros, e que iam como se fossem assim, cachorros, né? Os calouros iam de 4 amarrados com uma corda no pescoço, todos pintados também, carecas. E então essas coisas já me ligavam à Escola Paulista de Medicina. E o Hospital São Paulo também, porque numa noite eu estava em casa, eu tenho uma irmã 1 ano mais nova que eu, e nós brincávamos muito. E uma noite nós decidimos brincar de ver quem conseguia torcer o dedo do outro primeiro. E logo no primeiro lance eu torci o dedo da minha irmã e quebrei o dedo dela. E foi uma gritaria, era de noite, então meus pais nos trouxeram rapidamente, eu fiquei tremendo sentimento de culpa, né? E viemos correndo para o Hospital São Paulo, que era o hospital mais perto. Então viemos no Hospital São Paulo, na ortopedia, e quem nos atendeu foi um jovem médico que depois se tornou um professor, Valdemar Carvalho Pinto, e na verdade até depois foi para a Santa Casa e lá se tornou um professor. E então essa minha ligação com a Escola Paulista de Medicina, embora absolutamente inconsciente, já vinha desde a minha infância, né? E quando eu prestei vestibular, era o primeiro vestibular unificado, e na verdade a primeira opção foi a medicina da USP. Mas eu tinha entrado já na universidade porque o exame da Santa Casa era anterior. E eu me classifiquei em 13º lugar nesse exame, então já era universitário. Então não dei muita importância para esse exame unificado e acabei ficando entre 100 e 200, que era a classificação para a Escola Paulista de Medicina. Felizmente, né, graças a Deus, foi assim. E aqui eu entrei, e como eu era esportista, eu fui muito bem recebido, porque eu jogava futebol, vôlei, futebol de salão. A escola era pequena, tinha 600 alunos e nós tínhamos muitas disputas, né? Foi o início da Paulimed, tinha a Paulipoli e depois também iniciou-se a Intermed. Então, quem fazia esporte tinha um grande prestígio. E por coincidência, a nossa turma tinha um grupo grande de esportistas. Isso fez com que nós ganhássemos praticamente todas as Paulipolias, Paulimed e as Intermédias.
Então, minha ligação com a instituição se tornou tão intensa, né? É uma coisa que indissociável da minha vida pessoal. E depois, quando me formei, fiz residência aqui, fiz minha especialização na Argentina, em Buenos Aires, no 3º ano de residência, e depois fui contratado e segui carreira docente. Quando eu fui para os Estados Unidos, em 77, para fazer meu pós-doutorado, eu notei que as pessoas lá viviam exclusivamente da sua atividade docente e eram bem assalariadas para isso. E nós aqui tínhamos inúmeras dificuldades salariais. Praticamente todos éramos obrigados a ter uma segunda atividade que era a rentável para que nós pudéssemos continuar a carreira universitária. E eu, quando voltei dos Estados Unidos, eu voltei decidido a seguir assim, uma área política dentro da universidade, não apenas de pesquisador e de docente, mas também uma atividade política. Então me envolvi e segui uma série de etapas aqui dentro da atividade extracurricular, digamos assim. Então me tornei presidente da Associação dos Docentes, lutei pela democratização do país, posteriormente galguei outras posições, fui presidente da comissão de residência da nossa instituição quando nós vivíamos um momento extremamente conturbado no país, fui representante das categorias docentes nos nossos colegiados e depois que cheguei à titularidade passei a ser membro nato da congregação e passei a ter atividade bastante intensa. Posteriormente fui convidado pelo professor Hélio Egídio Nogueira para ser vice-reitor da instituição, já agora Unifesp. E em seguida me tornei reitor. E como por estatuto o reitor, na época, era automaticamente o presidente da SPDM, eu decidi que iria dedicar uma boa parte do meu tempo a transformar a SPDM naquilo que ela realmente merecia ser. Porque, na verdade, a SPDM é a mãe de tudo aquilo que existiu na nossa instituição. Porque a SPDM era mantenedora da Escola Paulista de Medicina. Vale lembrar que, quando a Escola Paulista de Medicina foi fundada, em 1933, ela era uma instituição privada. Então, o nome Escola Paulista de Medicina, na verdade, era fantasia. A mantenedora era que realmente sustentava a instituição, que é a Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Quando a Escola Paulista de Medicina foi federalizada em 1956, o governo federal não quis federalizar o Hospital São Paulo. E vale lembrar que o Hospital São Paulo foi o primeiro hospital de ensino do país e que foi construído em 1940 e pela SPDM. Então, nós passamos a ter uma dualidade. De um lado, a Escola Paulista de Medicina Federal e do outro lado, o Hospital Escola Privado. E aí foi uma grande confusão e isso foi por decreto. E assim persistiu. Como o Hospital São Paulo tornou-se muito importante e a SPDM foi sendo esquecida, confundia-se SPDM com o Hospital São Paulo. E para mim isso sempre representou uma contradição enorme, porque a SPDM é a proprietária, o Hospital São Paulo é a propriedade. A propriedade não pode ser maior que a proprietária. Então, na época que eu assumi a presidência da SPDM, realmente o Hospital São Paulo era a propriedade mais importante da SPDM, mas era parte da SPDM. A SPDM não pertencia ao Hospital São Paulo, isso é o inverso. E nós já tínhamos tido alguma experiência prévia com a administração de instituições públicas, como no caso do Hospital Vila Maria, que vale a pena dizer que quando o Hospital Vila Maria, em 1994, passou para nossa instituição, ele passou a ser chamado de Hospital São Paulo II. É uma coisa absurda, né? Totalmente sem identidade. Então, a luta foi de fazer com que o Hospital Vila Maria tivesse sua própria identidade e não fosse o Hospital São Paulo II. Inclusive, os financiamentos vinham do governo do estado e passavam pelo Hospital São Paulo para depois ser encaminhado para o Hospital Vila Maria. A prefeitura nunca havia reconhecido essa relação. Nós tivemos que fazer uma grande luta entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde para que
houvesse o reconhecimento e passasse a ser uma pessoa jurídica o Hospital Vila Maria. E isso ocorreu. Nós tínhamos também já uma experiência de administração com os hospitais estaduais, da época do governador Mário Covas, o Pirajussara e o Serraria, o Diadema. E era um sucesso, realmente um sucesso. E foi uma coincidência muito feliz que os governos estavam interessados em expandir a atividade da saúde para as organizações sociais. E nós saltamos à frente. E com isso, nós passamos a administrar uma série de entidades públicas por meio da SPDM. Inclusive, quando eu assumi, a própria a tesouraria, a diretoria financeira da SPDM ficava dentro do Hospital São Paulo. Não tem sentido. A SPDM não tinha sede. Então, nós conseguimos a sede agora aqui da Diogo de Faria e demos à SPDM uma característica de autonomia e de identidade própria. A SPDM não tinha sequer logotipo. O logotipo era do Hospital São Paulo. Tivemos que fazer um logotipo da mesma coisa, o Hospital Vila Maria e depois, posteriormente, as outras instituições que nós administramos. Então, passou-se a dar o devido valor, respeito e consideração à SPDM a partir de então. E com isso a SPDM foi crescendo, infelizmente. E com a grande vantagem, como a nossa instituição, Escola Paulista de Medicina, tem um excelente corpo docente e tem excelentes cursos de pós-graduação, seja sentido amplo, sentido estrito, mestrado e doutorado, aqui gravitam em torno da nossa instituição excelentes profissionais. E esses profissionais, ao invés de trabalhar para entidades privadas com medicina de grupo, a um salário aviltante, passaram a ser incorporados pela SPDM nas instituições em que a SPDM tem administração. Então nós criamos um ciclo virtuoso extremamente interessante. Demos emprego para esses nossos profissionais que vieram aqui para se qualificar, para buscar a excelência e, ao mesmo tempo, oferecendo o melhor de si para a nossa população. Com isto, nós crescemos, adquirimos um grande prestígio, passamos a administrar outros hospitais. Inicialmente, eram hospitais que estavam sendo inaugurados, como era o caso do Pirajussara e do Serraria, o Diadema. Posteriormente, nós fomos convidados a administrar hospitais que já estavam em funcionamento. E nós tivemos, então, que transformar toda uma filosofia de vida desses hospitais para que se enquadrassem na nossa postura, na nossa forma de ser, para que pudessem, então, oferecer à população aquilo que de melhor nós temos. E isso foi feito em alguns lugares com muita luta, com muita disputa, muita resistência, mas felizmente prevaleceu a nossa qualidade, a nossa excelência e com isso nós passamos a administrar um sem número de entidades públicas, sejam hospitalares, sejam ambulatoriais. Eu me lembro que uma das grandes pérolas que queríamos administrar é o ambulatório da Maria Zélia, que é um ambulatório de especialidades extremamente importante que estava lá abandonado. E nós, então, transformamos isso num local de excelência, sempre utilizando a nossa qualidade profissional. E sempre com o seguinte espírito, e isso é muito importante que se diga: a saúde pública não é favor, a saúde pública não é gratuita. Há uma grande confusão e propositada em dizer que o sistema SUS é gratuito. Ele não é gratuito. Isso teria que ficar muito claro, porque o SUS existe e é financiado pela contribuição do povo brasileiro.
Quer dizer, o assalariado, ele contribui para o SUS. Então, não tem nada grátis. É uma obrigação nossa oferecer um serviço de qualidade. Não é favor. E do outro lado da mesa, o cidadão não está recebendo nenhuma filantropia. O cidadão está lutando pelo seu direito. É um dever nosso oferecer um serviço de qualidade. É um direito do cidadão receber esse serviço. Não existem favores aqui. E esta filosofia eu tratei de implantar o tempo inteiro. O SUS não é gratuito. Portanto, não há nenhum tipo de possibilidade de aceitar que o nosso cidadão seja maltratado. Ele está pagando por isso. E ele deve receber o melhor. Porque, inclusive, é na hora da enfermidade que o indivíduo encontra-se altamente fragilizado. E nós temos que ter todo o respeito. Se normalmente devemos atender com gentileza e com atenção, o indivíduo fragilizado tem que receber isso de uma forma muito maior, muito mais intensa. Então essa foi sempre a filosofia que norteou o nosso trabalho. E por isso o sucesso da SPDM, hoje com as AMAs, os AMIs e inúmeros outros equipamentos hospitalares de saúde, não só na cidade de São Paulo, também no estado de São Paulo e inclusive fora do estado de São Paulo. Passamos a ser requisitados, por exemplo, para Sergipe, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro. Isso foi uma expansão extraordinária. Foi uma conquista em poucos anos de mostrar que a entidade privada, porém, pensando exclusivamente na melhoria de qualidade de vida do cidadão, pode oferecer aquilo que o cidadão merece. Essa é a SPDM e disso eu me orgulho profundamente.